Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs deste canal, meu amigo deste canal. Você que nunca me viu, tá vendo hoje pela primeira vez, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal em nome de Jesus e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Irmãos, eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração que está escrito em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 22. Irmãos, olha o que a palavra de Deus diz. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Eles levaram um endemoniado, ele foi curado, Jesus curou, ele pôde falar. Escuta-se, aí preste atenção. E todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Que fala da promessa de Davi que o Salvador vinha da casa de Davi, Aí continuando. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Bezebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônio. Aí os fariseus falaram assim: só expulsa demônio, ele só expulsa demônio porque somente por Bezebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônio. Falou para Jesus que Jesus estava expulsando demônio porque ele estava expulsando por Bezebu. É como hoje, muitos não acreditam em demônios, não acreditam que o demônio manifesta no corpo de uma pessoa, não acreditam que o diabo existe, Acha que quando a gente expulsa o demônio da vida de uma pessoa, ela não acredita, acha que aquilo não acredita, ela não acredita, que é igualzinho naquela época. E muitas pessoas que estão no meio cristão não acreditam que o demônio existe, não acreditam que o diabo... A pior mentira que o diabo inventou é que ele não existe, e muitos cristãos acreditam nisso. E continuando aqui, esse não é o foco da mensagem. E Jesus, conhecendo os pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Amém, irmão? Todo reino contra si mesmo será o quê? Arruinado. Todo reino contra si mesmo será arruinado. Por quê? Todo reino será arruinado. Porque aonde há divisão, há o demônio. O que veio para dividir? O diabo. O diabo veio para dividir. O diabo que veio para dividir as pessoas, a opinião das pessoas. O diabo veio para dividir a igreja. Sabe? O que acontece hoje em dia? O que nós temos visto hoje em dia? Principalmente, nós temos visto a igreja. A igreja não é unida. A Bíblia diz no livro de Atos que a igreja naquela época, os irmãos viviam o quê? Eles viviam unidos. Eles eram unidos. Até no partilhar do pão eles eram unidos. Você tá me entendendo? Eles tinham união. A igreja de antigamente, na igreja primitiva, eles eram unidos. Hoje em dia, as igrejas, não falo só de uma igreja, irmão, eu falo da igreja de Cristo. Não é igreja A, não é igreja B, não é igreja C, igreja D, não. É todas as igrejas. Estou falando de todas as igrejas. É a igreja de Cristo. Ela é dividida. Porque uns acreditam em profecias. Outra igreja não acredita. Uma igreja acredita na libertação. Outra já não acredita. Uns acreditam na teoria da prosperidade. Outros acreditam na teoria da cura. E outros acreditam que Jesus veio para salvar, arrependimento, salvação, Todas as igrejas acreditam em arrependimento e salvação, mas muitos não acreditam que é o tempo agora, que não é o tempo de Jesus, que Jesus vai demorar, vai vir só daqui 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, Mas Jesus está chegando, Jesus está aí, está às portas. Olha as coisas que estão acontecendo, rumores de guerra na China, entre os Estados Unidos e Israel, Você vê, então, os rumores de guerra estão aí. Aí a Bíblia fala: o reino de Deus não pode ser... Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Amém? Vou te dar um exemplo da família. Amém, irmão? Família. A família dividida não vai para frente, não dá certo.
ninguém se entende, não dá certo. Vou dar um exemplo do casal, marido e mulher, né? Se o marido tem um pensamento, ele tem um pensamento assim, ó, eu vou fazer isso, vai dar certo. Mas a esposa não concorda, eles estão divididos. E quando eles se dividem, o que vai entrar na vida deles? Vai dar briga, vai dar discussão, não vai? E quem vai entrar nessa discussão? O diabo. O diabo entra. É uma brecha que você dá, o diabo vai entrar na sua vida. Porque houve uma divisão, houve uma discussão. A mesma coisa entre o pai e filho. Entre o pai e o filho, ou o filho o pai, ou o filho a mãe, né? Ou exemplo, né? Se há uma divisão entre o pai e o filho, ou o filho a mãe, o que vai acontecer? Ali vai ter uma divisão, vai ter briga, vai ter confusão. E quem que vai entrar no meio daquela briga, daquela confusão? É o diabo. Porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer destruir a família. Porque o diabo não gosta da família. O diabo não gosta de família. O diabo não tem família. Então ele quer destruir. E como ele quer destruir uma família, ele quer levar muitos pro inferno, porque ele não tem mais jeito. Então ele quer destruir. Ele vem matar, roubar e destruir. João 10:10, né? Então, quando você, meu irmão, quando você se divide, o diabo entra. O que acontece hoje? A igreja de Cristo está dividida. Como eu falei, uns acreditam em uma coisa, outros acreditam em outras, e a igreja está dividida. Aí eu me lembro, meu irmão, como eu falei, eu me lembro da igreja primitiva no livro de Atos, que fala que a igreja primitiva, ela o quê? Ela, até no partir do pão, eles compartilhavam. Eles compartilhavam até o pão deles. Eles eram unidos. A Bíblia fala que eles eram unidos. Que a palavra de Deus fala assim, que eles eram unidos até no partir do pão. Deixa eu ver aqui onde está escrito isso. Mas depois você vê. Depois você vai ler livros de Atos, você vai ver lá, tá falando. Eles eram unidos, a igreja primitiva era unida, até no partir do pão eles dividiam o pão. E hoje, a igreja de Cristo, ela tá dividida. Uns acreditam numa coisa, outros acreditam em outras. Amém? Então a igreja de Cristo tem que ser unida, ela tem que se unir. Por que o diabo tem entrado na igreja? Por que o diabo tem entrado nas igrejas? O diabo não entra na igreja. O poder de Cristo é maior, Jesus é maior. Jesus é maior. Mas ele mesmo está falando. Se o reino estiver dividido, vai dar brecha para o diabo vai entrar na igreja. Ele não tem entrado numa igreja só, ele tem entrado em várias. Porque há divisão. E o reino dividido não vai... Aí continuamos. Contra si mesmo não subsistirá, quer dizer, não vai resistir. Aí olha o que Jesus diz. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Ele está falando, olha, se Satanás expulsa Satanás, como subsistirá seu reino? Como que vai subsistir o seu reino? Se eu expulso demônios por Bezebu, por quem expulsa os filhos de vocês? Por que eu expulso os filhos de vocês? É uma pergunta, né? Jesus é muito sábio. Olha, se eu expulso o demônio por Bezebu, por quem eu expulso os filhos de vocês? Muito forte, né? Por quem eu expulso? Aí continuando. Por isso ele mesmo serão juízes sobre vocês. Quem serão juízes sobre vocês? Eles mesmos. Eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, então chegou a vocês o reino de Deus. Mas se pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então, olha para você ver que o reino de Deus não está longe. O reino de Deus não está longe. O diabo, esse sistema ordinário que estão tentando dividir o mundo, né? Dividir tudo. Quer dividir igreja, quer dividir família, quer dividir tudo, quer separar tudo. Isso já é o quê? O diabo.
Mas quando houver isso, olha o que Jesus diz. Então chegou a vocês o reino de Deus. Que aqui está falando do Filho de Deus, está falando do próprio Jesus, está falando dele, ó. Aí vai chegar o Filho de Deus, Filho de Deus. Então chegou a vocês o reino de Deus. Então o reino de Deus está chegando a você. Está chegando a você, meu irmão. Está chegando a você, minha irmã. Está chegando a você. E aí, continuando. Ó, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Irmãos, aqui ele está falando, esse exemplo aqui é muito forte. Ó, ou alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens? Não, não pode. Se você está com Deus, se a igreja está no poder do Espírito Santo, está unida com o Senhor Jesus Cristo, está na santificação, está unida a igreja no partir do pão, as igrejas estão unidas, a igreja que está unida no partir do pão é forte. A igreja é uma igreja forte. Como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Quer dizer, se você está firme em Deus, meu irmão, não tem como o diabo entrar na sua vida, não tem como o diabo entrar na igreja, não tem como o diabo entrar em lugar nenhum sem antes amarrá-lo. Mas só então poderá roubar a casa dele. Você está entendendo? E o que o diabo tem roubado na sua vida? O diabo tem entrado às vezes na vida de muitas pessoas, tem roubado a vida dela, tem roubado a paz dela com Deus, tem roubado a comunhão dela com Deus, tem roubado o casamento dela, tem roubado a família dela, tem destruído. O diabo tem destruído igrejas, irmãos. Tem destruído a igreja por causa que há divisão dentro da igreja. Porque um quer falar mais que o pastor, que o dirigente da igreja dele. Nós temos que... Você tem que ter uma coisa no seu coração. Você tem que ter pelo seu pastor respeito. Você tem que ter pelo seu pastor... Você tem que ter respeito pelo seu pastor, pela sua igreja. Se você está lá, você está sob uma autoridade, você tem que obedecer a ele. Ah, mas o meu pastor está errado. Ora por ele. Ora por ele. Busca a Deus por ele. Santifica a sua vida por ele. E Deus vai abençoar. Você está me entendendo, meu irmão? Nunca se rebela contra o homem de Deus. Não importa quem ele seja. Só então poderá roubar a casa dele. E o diabo tem feito isso. Ele tem dividido a igreja, tem feito as pessoas saírem de dentro da igreja, tem roubado a comunhão, tem feito você ficar com bons olhos para a igreja, para você sair da igreja. Aí ele vem e rouba tudo que você tem. Porque ele dividiu. Se você está com Jesus, você está firme na fé, não tem como o diabo roubar nada de você, porque você está firme. Mas... primeiro ele vai te amarrar, vai te pôr nos seus olhos maus olhos pela igreja, pelo pastor, por tudo. Você está me entendendo? Aí continuando. Aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que não está com Jesus está contra mim. E aquele que é comigo não ajunta, ele espalha. Irmão, é muito forte isso aqui. Aquele que está comigo, ele não ajunta, ele espalha. Sabe por que quando Jesus fala assim, aquele que está comigo não ajunta, ele espalha? Sabe por quê? Porque Jesus falava a verdade. E as pessoas não gostam da verdade. As pessoas não gostam de que fala a verdade. Se você chegar na pessoa e falar, vamos dar um exemplo, você chega de mim e fala assim, Romildo, você faz isso. Eu não vou aceitar na hora. Na hora eu vou ficar revoltado com você, eu vou falar, você está endemoniado. Você está me entendendo? Mas depois, quando eu tiver com o desafio passar, por causa que você falou aquilo ali, aí eu vou refletir, não, fulano tem razão, eu estou errado mesmo, eu tenho que me consertar. Você está me entendendo? Mas quando você fala a verdade neste mundo, quando você fala a verdade para as pessoas desse mundo, eles acham que você é louco, que você é maluco. Mas aquele que não está comigo, está contra mim. Se você não está com Jesus, irmão, você está contra ele. E aquele que é comigo não ajuda, ele espalha.
Por esse motivo eu lhe digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Você está entendendo? Se você falar contra o homem aqui, tudo bem, Deus vai te perdoar. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, meu irmão, nem nessa era, nem neste mundo você vai ser perdoado, nem no mundo do porvir, que há de vir. Porque contra o Espírito Santo não há perdão. Amém, irmão? Mas o que eu quero deixar aqui para você, pense bem. Irmãos, olha, Deus tem falado no meu coração que a igreja não pode estar dividida. A igreja está dividida. Pense nisso. Às vezes você fala assim, a igreja é unida. Irmão, não é. A igreja não está unida. Às vezes, uma igreja só dentro da igreja, vamos supor, na sua congregação é unida. Mas a sua igreja não é unida com as outras igrejas. Não concorda com o que o outro fala, não concorda com o que o outro prega, né? Acha que a igreja é melhor. O problema neste mundo aqui, que uma igreja acha que é melhor que a outra, e não é. E somos todos. Somos o quê? Jesus é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo. Jesus é o cabeça. Quem dá direção para você? Jesus. E nós somos o corpo. Nós temos que obedecer o comandante, que é Jesus Cristo. Então, meu irmão, a igreja não pode se dividir. E em Coríntios, olha o que diz em Coríntios 14:40. Vou encerrar já esse vídeo, irmão. Diz 14:40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. As coisas de Deus é feito com decência e ordem. As coisas de Deus não é bagunçado não, meu irmão. As coisas de Deus é feito com decência e ordem. Com decência e ordem. Depois você lê 1 Coríntios 14:40. Hoje Deus é feito com decência e ordem. Então, meu irmão, às vezes a sua vida está uma desordem. Às vezes a sua vida, meu irmão, está uma desordem. Então está na hora de você colocar a sua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Porque você não sabe a hora que Jesus vai te chamar. Você não sabe a hora que Jesus vai voltar, né? Então, meu irmão, o momento é esse de você colocar a sua vida em ordem. Amém? E eu te falo uma coisa, irmãos. Quando a igreja de Cristo clamar mesmo por Jesus, quando a igreja clamar, você vai ver o que vai acontecer. Deus vai manifestar o poder dele. Mas falta a igreja clamar. A igreja não tem clamado. Muito poucos são os que clamam pela volta de Jesus. Por quê? As pessoas amam mais esse mundo do que amam morar no céu. Eu clamo todo dia para que Jesus volte. Todo dia eu falo, Deus, volta, Jesus. Volta, salva eu, salva a minha família, me leva. Venha arrebatar logo a sua igreja em nome de Jesus. Porque eu quero morar no céu. É o lugar mais bonito deste mundo, é o céu. Quero morar lá do lado do meu Salvador. Então, meu irmão, pense nisso. Pense nisso. Deus te abençoe. Não divida a igreja. A igreja não pode ser dividida. A igreja tem que ser unida. A Bíblia diz que é bom que nós vivemos em comunhão. Vivemos unidos no partir do pão, como diz no livro de Atos. Amém? Que Deus te abençoe sua família, sua casa, em nome de Jesus. Amém.